Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na nossa terceira revisão, na lição 115, que é a quinta lição dessa terceira revisão, e hoje vamos revisar as lições 99 e 100. A lição 99. A salvação é a minha única função aqui. A minha função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que tenho feito, pois assim sou liberado de todos eles com todo o mundo. E a lição 100, a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo, pois Ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. Para a hora, a salvação é a minha única função aqui. Para a meia hora, a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. A salvação é a minha única função aqui e a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Repetindo aqui que a minha função é perdoar o mundo por todos os erros que eu tenho feito. Então, por que eu perdoo o mundo pelos erros que eu cometi? Ué, justamente porque o mundo é neutro, né? O mundo é uma tela em branco. Eu estou pintando essa tela. O meu conteúdo mental pinta essa tela. Vocês concordam comigo? Então eu tenho que perdoar o mundo. O que o mundo está me apresentando é o meu conteúdo mental. Seja isso agradável ou desagradável para eu perceber. Não é a melhor coisa do mundo, né? Eu perceber isso. Que o mundo é o reflexo do meu conteúdo mental. Mas num primeiro momento pode ser um pouco chato, mas num segundo momento é muito libertador. Vocês concordam comigo? Então eu perdoo o mundo por todos os erros que eu tenho feito, pois assim sou liberado de todos eles com todo o mundo. Aí eu resolvo tudo numa tacada só, né? E aí ontem a gente lendo o livro, né, que a gente está lendo, ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre no trabalho nós podermos, enfim, podemos perdoar aquelas pessoas que eventualmente estão nos causando algum tipo de prejuízo no trabalho, né? A parada é a seguinte, nós contratamos essas pessoas para irem lá tirar a nossa paz, porque do contrário, nós não teríamos outra forma de observarmos, estarmos conscientes do nosso conteúdo mental, tá bom? Sacaram? Qual é a questão aqui? O que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos utilizando o mundo, os nossos relacionamentos, para podermos enxergar o nosso conteúdo mental, que de outra forma estaria inacessível para nós. Correto? Correto? É simples, mas não é fácil. Parafraseando Dr. Laí Ribeiro, por quem eu sinto profunda, imensa admiração, tá bom? Então a salvação é a minha única função aqui para a hora, para a meia hora a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação, né? Eu e os meus irmãos todos somos apenas um, então quando eu me salvo, eu salvo o mundo. E você, crente aí, que você tinha que correr atrás das pessoas, convencê-las a estudarem um curso em milagres para estar sendo útil no planeta Terra. Nananinanã. Esta não é a ideia, tá bom? Eu vou passar aqui, hoje a gente tem um monte de coisas para falar, né? Um monte de coisas, as consciências chegando, né?
Jesus trazendo aí uma série de downloads, né? Jesus é um mestre que ele não para, né? Então, assim, a minha sensação, na minha percepção, Jesus é um mestre que você se conectando com ele, você não para realmente de amadurecer e de ter acesso a essa nova mente, né? A essa mente de quinta dimensão, né? Isso realmente é estupendo, tá bom? Então vamos lá, 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 vamos lá. Hoje, dia 25 de abril, tá bom? Texto de Melody Beach, A Linguagem da Liberdade. Vocês podem ver o estado em que esse livro se encontra. Eu não comprei, eu contei para vocês que eu comprei ele usado, mas eu comprei ele 0 quilômetro, tá? Ele tá nesse estado de tanto que eu já li ele, tá? Esse livro é um dos livros que eu tinha que ter encapado, colocado um contact, alguma coisa assim. Dia 25 de abril. O texto é Encontrando a Nossa Própria Verdade. Devemos descobrir a nossa própria verdade. Não nos ajuda se aqueles a quem amamos encontram a sua verdade. Eles não podem dá-la para nós. Então nós nos lembramos de que nós também não podemos dar a nossa verdade para eles. Concordam comigo? A verdade vai ser descoberta por cada um no momento em que lhe for conveniente, apropriado, tá bom? Não importa se alguém a quem amamos sabe de uma verdade particular sobre as nossas vidas. Devemos descobrir a nossa verdade por nós mesmos, né? Devemos descobrir e ficar em nossa própria luz. Quase sempre temos de lutar, errar e ficar confusos e frustrados. É assim que conseguimos vencer a luta. É assim que aprendemos o que é verdadeiro e certo para nós mesmos. Podemos compartilhar informações com os outros. Os outros podem nos dizer o que podem prever se seguirmos por determinado caminho. Mas isso não significa nada até compreendermos a mensagem e isso se tornar a realidade, a nossa descoberta, o nosso conhecimento. Isso é muito bonito, né? Não há nenhuma maneira fácil de penetrar e encontrar a verdade, mas podemos e conseguiremos, se quisermos. Podemos querer fazer isso mais facilmente. Podemos nervosamente correr para os amigos, pedir-lhes que nos deem sua verdade ou nos ajudem a descobrir a nossa verdade mais facilmente. Eles não podem. A luz só nos iluminará na hora certa. Cada um de nós tem a sua própria porção de verdade, esperando para nos ser revelada. Cada um de nós tem a sua própria porção de luz, esperando que paremos sob ela, para revelar-se como nossa. O encorajamento ajuda, o apoio ajuda, mas a firme crença de que cada pessoa tem a sua própria verdade, apropriada a cada situação, é o que realmente ajudará. Cada experiência, cada frustração, cada situação tem sua própria verdade esperando para ser revelada. Não desista até encontrá-la por si mesmo. Seremos guiados à verdade se a procurarmos. Não estamos sós. Hoje procurarei a oração. Hoje procurarei a minha própria verdade e permitirei que os outros façam o mesmo. Colocarei valor em minha visão e nas visões dos outros. Todos estamos nesta jornada, fazendo nossas próprias descobertas, as que são certas para nós no dia de hoje. Hoje, ok? Então, só por hoje, né? Um dos lemas dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje eu preciso encontrar a minha própria verdade, né? E muitas vezes, gente, infelizmente, nós precisamos ainda naquele determinado âmbito ali, naquela determinada área das nossas vidas, nós precisamos aprender pela dor.
Ainda não nos é possível aprendermos pelo amor, né? E vocês sabem qual é o segredo para a gente cada vez mais, para que cada vez mais possamos aprender pelo amor? É soltar a rigidez da mente. E isso a gente faz por meio da meditação, né? Então, como se diz na Seichonoye, quanto mais dócil é a minha mente, mais rápido eu posso passar a aprender pelo amor. Porque quando eu tenho a mente dócil, quando a minha mente flui, quando eu não tenho a mente rígida, não sou o dono da verdade, e não pense vocês que eu não estou falando isso para mim, não. Eu estou falando isso para mim também. Não pensem. Ah, não, você não é assim? Nossa Senhora, gente, eu sou um bicho teimoso. Eu sou um bicho dono da verdade. Eu sou, né? E quando a gente estuda muito, quer conhecer muito, quer saber tudo, que é o meu principal vício, aí a gente, se não se cuidar, vai ficando ainda mais dono da verdade. Mas quando você perceber que você tá com uma ideia fixa na sua cabeça, para e dá um passo para trás. E se o que eu estou pensando que é assim, não for assim? Peça ajuda, peça conselhos. Não para você seguir o que a pessoa vai fazer, mas para que as pessoas da sua confiança, as pessoas que você sabe que amam você, que se importam com você, para que essas pessoas possam te dar o interessante ponto de vista delas, tá? O interessante ponto de vista é uma das ferramentas do Access Consciousness. Que interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista a respeito desta blusa, né? Eu vesti essa blusa hoje, me olhei no espelho e falei, nossa, mas essa blusa me ficou muito bem, eu adorei esta blusa. É antiga, mas foi pouco usada. Aí, que interessante ponto de vista que eu tenho, este interessante ponto de vista sobre essa blusa. É só um ponto de vista, né? Um ponto de vista de que a blusa me fica bem. De repente uma pessoa, um de vocês vai olhar e vai falar assim, nem achei tudo isso. É o seu interessante ponto de vista, tá? E essa ferramenta também deixo aqui para vocês, ela é muito boa para encerrar discussões, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha na academia e ela estava lá muito chateada com umas coisas aí que os familiares dela fizeram, coisas que o irmão dela estava falando dela pelas costas, e a mãe, obviamente a mãe também misturada nessa trama de relações codependentes, a mãe então veio contar para ela que o irmão estava falando. E aí eu virei para ela e falei assim, quando você ouvir, você simplesmente responde assim para sua mãe, nossa, interessante o ponto de vista dele, né? Acabou. Gente, se a gente for bem objetivo, o que nós temos dentro das nossas mentes são os interessantes pontos de vista. Quando eu estou conectado com Deus lá e compartilhando os meus pensamentos lá, os pensamentos de Deus, né? A salvação, o perdão é a minha única função aqui, por aí vai, né? Eu sou como Deus me criou, eu sou um único ser unido ao meu Criador, tudo bem. Essas são as verdades do Espírito. Mas em 99% do tempo eu tô rodando aqui na minha cabeça louca os meus interessantes pontos de vista. E você os seus. Por que a gente vai brigar? Por que o meu interessante ponto de vista tem que prevalecer com relação ao seu? Claro que as verdades surgem. Em tudo na vida as verdades surgem. Tudo, a verdade sempre vai prevalecer. Especialmente se você pedir por ela, né? Mas aí é outra coisa. Mas até para você pedir pela verdade, você tem que ter humildade. Fala assim, me mostra, meu Divino Espírito Santo, a verdade dessa situação aqui, me mostra. Para eu fazer isso, eu tenho que abrir a minha mente para o Espírito Santo poder me influenciar, poder me trazer a orientação dele, poder me orientar. Vocês concordam? Né? Claro que esta blusa é vermelha, mas para um daltônico, se eu não estou enganada, ela vai parecer verde. Né? Eu acho que o daltonismo é a confusão do verde com vermelho, eu acho, não me lembro. Vocês imaginem isso, e eu estou dizendo para o daltônico que isso aqui é vermelho.
Mas para ele, vermelho é outra coisa. E verde é diferente do que é para mim. Então todo mundo está certo. É aquele 9, né? Se você olhar o 9 de cabeça para baixo, ele é 6. Então o cara tá na sua frente vendo um 6. E você tá de frente para ele vendo um 9. Concordam comigo? Gente, os japoneses, eles têm uns exercícios de lógica sensacionais pra gente sair da mente do ego. Sabe, exercício mesmo, umas figurinhas lá que você tem que acertar, sei lá o que, sensacional. Porque quando a gente tem essa mente rígida, só eu sei. Eu sei o que é melhor para o outro. Eu sei o que é melhor para mim. Não, eu não sei. Hoje eu não sei de nada. Hoje eu falo, Espírito Santo, me guie, me mostre, me ilumine. Me dê o seu ponto de vista, porque aí eu sei que o seu ponto de vista é a verdade, né? Naquele momento, né? Enfim, tem outras coisas aí para falar para vocês, tá? Mas vamos para o nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a orientação interior em influência exterior. Lembrando que nessa parte da nossa jornada nós estamos falando da vida profissional e da vida financeira, tá bom? Alcançando a unidade é o título do texto de hoje. Lembrando que ela estava contando a história ontem da cliente dela, a Joe, que estava sendo agredida e humilhada por um determinado colega da diretoria, sendo ela a presidente da empresa e CEO, tá bom? A chefe executiva, tá bom? Vamos considerar o que está entre a paz que Joe poderia experienciar, mesmo no meio de tempos supremamente difíceis. E o que ela está realmente sentindo. O que nesse caso, né, foi uma ira velada, dirigida por essa fonte interna, né? Eu vou dizer assim, né? Difícil de traduzir isso aqui, né? Essa fonte interna de ferida, as feridas dela, as feridas interiores. O homem estava lá agredindo ela, mas ela só se sentia agredida porque ela tem lá as dificuldades dela, de medo, de medo, tá? Essas feridas e o medo também, tá bom? Então, quando eu pedi a Joe para definir o que a estava fazendo ficar tão zangada, a resposta imediata dela foi apontar o comportamento de Larry. Larry foi o nome que ela botou aqui no seu fulano lá que estava tirando a paz da cliente dela, a Joe, né? O diretor. E especificamente pela forma como ele gritava durante as reuniões. E, digamos assim, em português claro, para a gente ter uma tradução, ele diminuía ela, né? Ele desprezava ela em público, né? Então ele ia para... Olhem a situação, gente. A mulher é a presidente da empresa, a mulher tá passando por tempos difíceis, tempos de recessão no país, ela teve que demitir um monte de gente. O banco dela, né? Ela trabalha aqui num banco, é isso? Deixa eu ver se eu me lembro. Um banco regional, né? E ela era presidente desse banco e ela foi forçada pelas circunstâncias a ter que dirigir essa empresa, navegar, botar essa nau no mar, pilotar essa nau num mar revolto. Essa é a situação dela. Aí um dos diretores, lembrando que ela é mulher, o cara é homem, ela é presidente, ele é diretor. Preste atenção no contexto. Ele então começa a fazer uma campanha direta e velada pela demissão dela, pela execração pública dela. E vai para as reuniões para agredi-la e diminuí-la. E ela tem uma terapeuta coach de vida profissional que diz para ela que ela tem que perdoar o inimigo. Ai, que beleza! Você tem que perdoar esse homem, Joe. Como assim? Vamos lá. Aí ela diz que o que estava acabando com a paz dela era o comportamento do tal do Larry. Elas batizaram o homem de Larry. E especificamente a forma como ele gritava com ela durante as reuniões.
Não há forma de... como é que se diz? Vamos usar uma gíria aí que eu particularmente não gosto, mas vocês vão entender. Não tem como passar pano para isso. Me disse Joe. Isso é uma guerra. Eu compreendi exatamente o que Joe estava dizendo. E eu também compreendo o motivo de ela ter assumido que não era o momento, que esse não era o momento para a utilização da inteligência espiritual. Era o que ela pensava, né? A gente já sabe que 100% dos momentos são momentos para usarmos a nossa inteligência espiritual. E que pior ainda, quando a coisa fica preta, aí mesmo é que a gente tem que sentar, orar, meditar, pedir orientação e falar, meu Deus, qual é a atitude emocionalmente inteligente aqui? O meu trabalho, entretanto, era convencê-la de que as coisas poderiam ser de outra forma. Olha que bonitinho isso aqui, né? Jesus nos mostrando que há outra maneira. Há outra maneira. Eu não consigo ver ainda, Jaque. Calma, até o final do vídeo você vai ver. E eu também, se Deus me ajudar, porque eu também sou aluna do Espírito Santo. Para começar, eu queria levar Joe a um lugar onde ela se disponibilizasse a ver a perfeição espiritual de Larry. Olha que beleza, gente. O Larry lá gritando que nem um louco, xingando a mulher, né? Enfim, histérico, descontrolado, porque a empresa não dava, porque o banco não dava lucro, porque estava se demitindo todo mundo. E a terapeuta pede, vamos ver a perfeição espiritual de Larry. Vamos olhar para a essência, vamos tirar o nosso olhar da forma. Vamos ver que Larry não é um ego, corpo, personalidade, mas sim o Cristo Larry, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Esse é o desafio. Olha o tamaninho assim do desafio. O desafio assim pequenininho, né? Muito pequenininho. Uma sessãozinha só. Em uma sessãozinha só, ela já leva a sua cliente a essa conclusão sábia, induzida pelo nosso Mestre Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo e todos os anjos do céu, né, gente? Porque não dá para você chegar nessa conclusão sem que venha a equipe toda, né? Tem que vir. Vai vir Buda, né? Vai vir São Germain, vai vir Jesus, vão vir os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, venha todo mundo, me ajude, porque desgraça pouca é bobagem. Vamos ver como essa história vai acabar. Eu pedi a ela para repetir uma série de perguntas para si mesma, em particular e em meditação durante todo o dia. E para continuar esse exercício até que pudesse honestamente responder sim para cada uma das perguntas. As perguntas eram: se você ainda não está com o seu caderninho, com a sua agendinha, eu vou dar alguns segundos, você dá uma pausa no vídeo, vá pegar sua agendinha, seu caderninho e abra no dia 25 de abril de 2025 e anote as perguntas. Você pode ver o núcleo imutável que existe nele, em Larry. Vou repetir. Você pode ver o núcleo, o ser, né, a essência imutável que existe nele. Você pode ver que esse núcleo imutável nele é perfeito, apesar do seu comportamento exterior? Segunda pergunta. Isso é totalmente oração do perdão da Seichonoye. Totalmente oponopono. Estamos jogando no mesmo campo, né? Você pode ver que o núcleo imutável nesse Filho de Deus perfeito, o popularmente conhecido como FDP, do seu trabalho, é compartilhado com você. Você está dizendo, Jaque, que o FDP é compartilhado comigo? Não, eu estou dizendo que o núcleo imutável, a essência do FDP é compartilhado com você. Que na essência você e o FDP são um só, querido, querida. É isso que eu estou dizendo. Aliás, nem sou eu que estou dizendo, é a autora do livro.
Mas, infelizmente ou felizmente, a autora do livro estuda a mesma coisa que a gente estuda. Um livro que Jesus Cristo pacientemente levou 10 anos ditando para 2 psicólogos americanos. Né? Porque levou 10 anos, porque depois ele ainda ditou os suplementos e ainda ficou lá ajudando, né? Ficava lá com a Helen Schucman lá o tempo todo. A mulher mais sortuda do planeta Terra foi Helen Schucman, né? Ficava lá. Helen Schucman fazia terapia com aquela voz, né? Ela fazia terapia, gente. Se vocês pegarem a biografia dela, ela fazia terapia. Jesus com ela o tempo todo. Ela fala, mas isso? Isso. Jesus falava, para de inventar, Helen. Para de fugir. Como dizia o Gasparetto, para de tentar tirar o rabo da seringa, Helen. Né? O tempo todo lá com ela. Isso tá escrito. Tem um livro maravilhoso que é o Absence from Felicity. É a biografia dela, tá? Vamos lá. Após cerca de uma semana de prática, Joe, né, estava lá praticando, dando um passo para frente, 2 passos para trás em alguns momentos. A Joe, o que aconteceu com a Joe? Ela invejosamente, não sei por que se usou esse advérbio aqui, mas enfim, ela chegou num lugar onde ela podia reconhecer a conexão espiritual que compartilhava com Larry. Ela podia reconhecer. Nós também. Você tá pegando um FDP aí da sua vida, Filho de Deus Perfeito, e você tá imaginando, não tá? Porque eu tô aqui fazendo a mesma coisa. Primeiramente, porque isso era tudo que ela estava se dispondo a fazer. Mas foi suficiente criar um pequeno chão espiritual. E então, por algum tempo, nós simplesmente nos plantamos nesse chão espiritual, né? Um chão espiritual, um chão. A partir daqui nós vamos fazer algo, né? Um chão em comum para ela e para cliente dela. Lembrando que ela é coach de carreira. Vagarosamente, muito vagarosamente, uma réstia de luz emergiu em seu pensamento quando ela reconheceu que sob diretamente abaixo das ações de Larry, havia um homem, um ser completamente humano, que estava com muito medo daquela situação também. De fato, ela compreendeu pela primeira vez que apenas uma grande quantidade de medo faria com que alguém pudesse se comportar do jeito que ele tinha se comportado com ela. Então ela identificou o medo. Então isso é uma coisa que Jesus fala pra gente, né? Ou a pessoa tá te dando amor, ou ela tá te pedindo amor. Se ela tá te pedindo amor, é porque ela tá cheia de medo, não é? Eu só posso estar te pedindo amor se eu tô cheia de medo. Se eu tô bem, tô aqui feliz, vivendo a minha vida tranquilamente, descontraídamente, como diria o mestre Masaharu Taniguchi, se estou vivendo a minha vida descontraídamente, eu não tenho medo. Então não teria porquê eu ir te agredir. Então havia uma quantidade muito grande de medo no Larry. Particularmente, trazendo o exemplo para minha situação pessoal, essa foi a primeira coisa que eu consegui enxergar no meu colega de trabalho. Eu não sei a razão. A Joe sabia, eu não sei a razão, mas eu consegui ver, eu consegui sentir que aquele homem está cheio de medo. Eu diria que ele não está nem com medo, ele está em pânico. Por que razão, eu não sei. E isso para mim é uma desvantagem. Talvez para você seja mais fácil você enxergar o nível de medo que assolou a psique do seu colega de trabalho para ele de repente estar aprontando com você, tá? Enquanto ela estava processando essa epifania, então Joe me disse que ela estava escolhendo ver
através desse comportamento e olhar para a verdade de quem ele realmente é e ver as suas ações como um chamado por amor. Ó, eu ainda não tinha lido o texto. Chegamos no mesmo lugar. É o que Jesus fala. Ou o cara vem te oferecer amor, ou o cara vem te pedir amor. E esse pedido é desesperado. A gente não tá falando de gente carente. Ah, vem aqui, me dá um colinho. Compra uma balinha pra mim. Ah, eu tô mal. Não é disso. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um homem enfurecido, humilhando ela, agredindo ela, desprezando ela, desqualificando ela na frente de um quadro de diretores. Ok? É aqui que nós estamos. Ela é a estudante de um curso em milagres. O homem nunca ouviu falar nisso. Correto? Correto? Nós somos os estudantes de um curso em milagres. Se nós somos os alquimistas dos milagres, então a nossa função é, quando nós chegarmos num ambiente, alquimizarmos as energias. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu vou levar o perdão como? Perdoando lá, falando, eu te perdoo, Larry. Não, eu vou levar a energia do perdão. Eu vou levar essa frequência vibracional do amor, da alegria, do perdão. Tá? Eu não vou falar nada, eu fico lá muda. Tá? Eu só vou falar o que Deus tiver me orientado. Antes daquela reunião difícil, eu já fiz a minha orientação, a minha oração. Com quem eu tenho que falar? Divino Espírito Santo, aonde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? E o quê? O que eu tenho que dizer para essa pessoa? Eu já fiz. Então eu chego lá muito tranquilamente e abro minha boca. E eu vou calar na hora que for importante calar e eu vou falar o que for importante falar. Vai ser só isso. E eu não tenho, nesse exemplo, eu não tenho a intenção de causar dor ao outro. Eu tenho a intenção de comunicar a minha verdade. O referencial está em mim. Eu não tenho a intenção de causar mal ao outro. Eu não estou numa guerra para derrotar o outro. Eu não estou numa guerra. Eu não fui lá para derrotar o outro. Ah, eu vou acabar com você, você vai ver só. Eu não preciso acusar o outro para defender o meu interessante ponto de vista. Talvez o meu interessante ponto de vista seja o representante da verdade. E isso é maravilhoso. Né? Muito bem. Joe ainda não tinha chegado ao ponto de ser capaz de orar pela felicidade de Larry. Ai, graças a Deus, isso desde o dia 01 já estou fazendo. Mas ela foi capaz de estar à volta dele sem se encolher ou sem precisar se estufar, né? Então são as duas reações do ego. Ou eu me estufo, sou melhor do que todo mundo, ou eu me encolho, porque eu tô com muito medo. Não, eu tô assim, tô tranquila, né? Um novo desenvolvimento que nós duas consideramos um progresso notável. Dito isso, ela até mesmo tocou o poder e a presença que essa inteligência espiritual fornece. Embora ela tenha tocado esse poder e essa presença que a inteligência espiritual provê, ela ainda não conseguiu manter isso consistentemente. Houve momentos quando que Larry foi para cima dela, né? E quando isso aconteceu, ela não se intimidou e deixou ele perceber, tá? Então eu vou vou ler mais uma sessãozinha, tá? O primeiro obstáculo à paz. Eu mencionei antes eu mencionei que sempre que eu pedia a Joe para dizer o que tinha feito com que ela ficasse zangada, ela imediatamente apontava o comportamento de Larry. Eu deixei isso escorregar, né? Sair, enquanto
Joe estava genuinamente tentando ver Larry e ela como um só. Mas agora que ela tinha progredido no seu caminho nessa área, então era o tempo de falar sobre isso, né? Então, em Um Curso em Milagres, há uma sessão excelente do livro-texto chamada Os Obstáculos à Paz, no capítulo 19. Dr. Kenneth Wapnick escreveu um livro dessa grossura só sobre esse texto, maravilhoso, chamado Os Obstáculos à Paz. Quando o primeiro obstáculo é definido como o nosso desejo de nos livrarmos de, né? Então era perfeito para ela, os problemas dela acabariam se ela pudesse se livrar do Larry. Exatamente como Joe, você pode estar confuso por essa linguagem e imaginar por que alguém gostaria de se livrar da paz, né? Aí ela já está trazendo para a metafísica do livro, né? O primeiro obstáculo à paz é que eu quero me ver livre da minha própria paz, né? Essa é a metafísica. Mas os seus comportamentos nos contam uma história diferente. Não fazem isso eles? No caso de Joe, ela estava escolhendo o nosso verbo, o verbo do ano, escolher. Abandonar a sua paz a cada momento em que se projetava a sua raiva e o seu medo em Larry, fazendo com que ele fosse responsável por como ela se sentia e pelos comportamentos que ela então tinha como resultado do que ele fazia com ela. Então Joe compreendeu que isso ocorre num nível intelectual. Mas ela compreendeu, perdão. Ela compreendeu isso no nível intelectual. O intelecto dela entendeu. Mas o problema é que ainda não tinha compreendido como mudar. Cenas dos próximos capítulos. Ficamos com as cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Muito bem. As lições de hoje. A salvação é a minha única função aqui. A minha função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que tenho cometido, né? Pois assim sou liberado de todos eles com todo o mundo. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo, pois ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. A salvação é a minha única função aqui. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação, tá? Antes de encerrar o vídeo, eu quero comentar uma coisa com vocês. Ontem eu tive um workshop rápido, acho que foi de 1h30. Tive uma aula com a galera da Fundação para a Paz Interior, né? E aí o tema da aula foi o perdão, né? E aí, nada que se falou lá do perdão, a gente já estudou aqui no canal várias vezes. Estudamos bonitinho, é bom a gente ver se tá dando a aula aqui no canal bonitinho para vocês, se não cometeu nenhum erro, né? Mas, no final, a presidente da fundação, eu esqueci o nome dela, é Tem alguma coisa, não me lembro. Ela fez uma pergunta para os 3 palestrantes, que eu achei muito legal. Ela fez a seguinte pergunta. Agora eu não vou me lembrar se o exemplo era exatamente esse, mas a tônica do negócio era essa, né? Se você tá lá numa determinada situação e você vira uma pessoa agredindo alguém, acho que o exemplo era com uma criança, né? Fazendo mal a uma criança. O que Jesus faria com aquele agressor? O que Jesus faria com aquele agressor? O que você faria? Né? Então, pause o vídeo. Pense. O que você faria? O que Jesus faria? Né? Ontem ou anteontem eu falei para vocês que Jesus não era um banana, né? Falei para vocês que ele, quando tinha que se colocar, ele se colocava, né? Até de uma forma engraçada, isso foi colocado na aula de ontem, né? Foi colocado até o exemplo lá dos vendilhões do templo.
Então, o que você faria? E as respostas que saíram foram muito interessantes. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Elas disseram a mesma, os 3 palestrantes disseram a mesma coisa de uma forma diferente. Então eu vou condensar as 3 respostas numa resposta só. Eu não sei. Eu teria que primeiramente me alinhar com o Divino Espírito Santo, pedir pela orientação dele, para então poder ter uma ação e não uma reação a uma pessoa agredindo a criança, fazendo mal à criança, tá? E aí foi muito legal, porque todo mundo concordou que talvez numa situação dessa, o Espírito Santo diga assim, vai lá, nocauteia o agressor, tira a criança das garras dele e depois você vê como vai resolver, né? E numa outra situação, o Espírito Santo pode dizer assim, vai lá e tenta acalmar o agressor e tira a criança e resolve o problema da criança e depois você vê o que faz. Chama a polícia ou coisa semelhante. Então, gente, o resumo da ópera foi, nós não sabemos. Nós não sabemos. A mesma situação, hipoteticamente falando, pode ser resolvida pelo Espírito Santo de formas muito diferentes. Para mim, para você, para o seu vizinho, ou para mim hoje, para mim no ano que vem, ou para mim há 3 anos atrás. Então essa é a resposta. A resposta é, eu não sei. Eu preciso rapidamente me dar um jeito de me alinhar e falar, meu Divino Espírito Santo, o que eu faço? Escolhe por mim. Talvez eu tenha que ir lá e dar um soco na cara do seu fulano. Mas eu não sei. Essa que é a verdade. Vocês entendem? Então isso ficou muito claro, eu achei muito legal. Depois quando eu respondi lá a pergunta, eles perguntaram qual foi a parte do workshop que você mais gostou e eu falei sobre essa parte, né? Foi muito bom. Foi muito boa a aula. Mas essa parte me chamou muita atenção e eu gosto sempre de compartilhar esses insights com vocês, porque são insights nos quais eu confio profundamente e que além de confiar, são os meus professores atualmente, além de confiar, isso ressoa com o meu coração, tá bom? E amanhã eu vou querer trazer uma outra consciência que eu recebi ontem também, mas eu não vou me demorar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então essa é a aula de hoje. Reflitam, peguem um exemplo aí desse Filho de Deus perfeito, o FDP que está tirando a sua paz no seu trabalho e pratique as 3 questões, as 3 perguntas, perdão, durante uma semana. E aí vamos ver aonde você chega na sexta-feira que vem. Tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.